atividade de ciência, relações alimentares, página 16. Né? Vamos estudar e representar cadeias alimentares. Os seres vivos, ao se alimentar e ao servir de alimento para outros seres vivos, formam as cadeias alimentares. Considere, por exemplo, a cadeia alimentar representada abaixo. Analise. Aguapé, essa espécie de planta que dá na água, né? Que fica em cima das águas. O pacu é esse peixe, 70 centímetros, que é 20 centímetros, essas folhas dessa planta do aguapé. O pacu, que é esse peixe, é 70 centímetros. E o jacaré pode chegar a 2 metros, né? Então aqui, de acordo com as imagens, observe que esse peixe se alimenta dessas folhas e o jacaré se alimenta do peixe. Então aqui é uma cadeia alimentar. Vamos analisar aqui o texto. Repare que o primeiro ser vivo dessa cadeia alimentar é o aguapé, uma planta. De fato, os seres vivos inicia da maioria das cadeias alimentares são as plantas. Né? Elas são consideradas seres produtores, pois produzem alimentos em um processo no qual utilizam, entre outras coisas, a energia da luz do sol. Né? Segundo, né? Os pacus, no segundo quadrinho, né? Consomem plantas e o jacaré pode se alimentar dos pacus. Né? Está no terceiro quadrinho. Em uma cadeia alimentar, os seres vivos que se alimentam de outros seres vivos são chamados de consumidores. Né? Então, os que consumem são chamados de consumidores. Né? Consumidores que se alimentam de produtores são chamados de consumidores primários, como o pacu. Já o jacaré, ao comer o pacu, é considerado um consumidor secundário. Né? Então o jacaré já é um secundário. O pacu é um primário, que ele foi o primeiro que consumiu a planta. E depois vai ser consumido pelo jacaré. Né? Agora preste atenção no seguinte, aliás, no sentido das setas, nos esquemas apresentados neste capítulo, que são essas setas, né? Pacu, aguapé, pacu e jacaré, está nessa sequência. Eu vou passar para as atividades. Questão número 1, página 17. Observe as imagens dos seres vivos abaixo e faça o que se pede. Complete os esquemas de cadeias alimentares formadas pelos grupos de seres vivos. Nos esquemas, circule de vermelho os produtores e de azul os consumidores. Para cada esquema de cadeia alimentar, escreva uma frase que descreva a relação alimentar que ela apresenta. Observem as imagens. Né? A letra A. Então temos o tuiu, né? Que é essa ave cerca de 1,60 m. Temos o piraputanga, uma espécie de peixe. Olha aqui o peixe. E temos uma planta aquática que é a orelha de onça, né? Que está aqui a figura, pode chegar a 2 metros. Então temos a orelha de onça, né? Deve ser circulada de vermelho. Podemos escrever aqui, aqui é escrever de vermelho, né? Essa orelha de vermelho ou pintar de vermelho. Escrever de vermelho ou pintar, vocês escolhem, né? Piraputanga, escrever de azul, pintar de azul. E tuiu, né? Também de azul, né?
Então observe que a piraputanga vai consumir, né, a folha e o tuiu vai consumir o peixe, né? Então, sugestão de resposta. O piraputanga come a orelha de onça, uma planta aquática, e pode ser consumido pelo tuiuiu, né? Letra B. Vamos continuar. Temos o capim, o jacaré, pode chegar a 2 metros, e temos a capivara. Analisem, né? O capim de vermelho, capivara de azul e o jacaré de azul, né? Sugestão aqui de resposta. A capivara, que é esse animal, alimenta-se de capim, né? Come o capim. E pode ser consumida, né, pelo jacaré. Então a capivara consome esse capim e o jacaré consome a capivara. Questão 2, página 18. Né? Lê as anotações de um pesquisador que estudou as capivaras no Pantanal, depois faça o que se pede. Então vamos analisar que ele observou no dia 30 de... Está aqui o observador, né? Então aqui as capivaras, e aqui está o pesquisador observando. Aí ele observou em 30 de março, 30 de junho e 1º de julho, né? Março, junho e julho. Então vamos, aqui tem algumas anotações, né, sobre essas anotações, sobre esse pesquisador. Vamos analisar logo o questionamento, ou dois questionamentos. O que representa o esquema feito na caderneta no dia 1º de julho? 1º de julho é esse ponto aqui, né? 1º de julho. Esse esquema é usado para representar relações alimentares. Onça come capivara, que come capim, né? Então a onça come capivara, que come capim, né? Então está aqui a explicação do dia 1º de julho. 9 horas encontrei uma carcaça de filhote de capivara próximo à margem do rio. Ao lado da carcaça havia pegada de onça. Letra B. Preencha o quadro listado. Aliás, listando os seres vivos citados pelo pesquisador. Produtores, quem vai produzir, né? É o capim e as plantas. Né? Capim e as plantas. E quem são os consumidores? A capivara e a onça. Letra C. Né? Finalmente troque ideias com os colegas e esclareça as dúvidas das crianças. Né? Então, essa forma, o que aconteceu com o número de capivaras que o pesquisador observou, né? Lógico que vai diminuir, né? Que ele vai ter a onça vai consumir, né? E o que aconteceu com o filhote que desapareceu, né? Então vocês analisam aqui os textos, né? Para responder. Mas é bem simples. Questão 3. Explore a imagem do parque temático Cadeia Alimentar, comparando-a com o que você estudou, né? Então, vamos analisar aqui. Ó. Temos aqui o parque, né? Parque temático, cadeia alimentar, tem a estação dos produtores, né? A estação dos consumidores, estação dos consumidores secundários, né? Estação dos consumidores primários, né? Temos a entrada aqui, um passeio, né? Tem vários animais. Vamos analisar as questões. Agora troque ideias com os colegas e responda. Letra A. Na ilustração acima, as pessoas representam recursos materiais e circulam pelas estações. Por quais estações os recursos materiais passam? Né? Quais são as estações? Passam pelas estações produtores, consumidores primários, consumidores secundários e decompositores. Observe aqui as estações, né? São essas estações que aparecem os nomes nas placas. Questão B. Escreva no caderno exemplo de outros seres vivos que poderiam ser encontrados em cada uma das estações. Né? Então,
Observe as estações que aparecem aqui no zoológico, né? Nesse parque temático, né? Por exemplo, da capivara, né? Pode ser os primários, né? Aqui, né? Os consumidores primários são os primeiros que comem as folhas, né? Os secundários são os que comem, seriam esse jacaré que vai consumir aqui essa capivara, né? Bem simples. A letra C, em sua opinião, qual poderia ser o início de uma volta pelo parque temático, né? Cadeia alimentar. E qual poderia ser o fim de volta, né? A estação inicial seria a estação dos produtores. A estação final seria aquela que todos os caminhos levam no final do circuito, a estação dos decompositores. Então tá aqui dos produtores e no final os decompositores.